Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Deus era ou Deus é? Deus apenas fez ou Deus faz? Bem, se você disser assim, eu creio que Deus era, então realmente você deve se conformar com a vida que tem vivido, com a vida de dor, de fracassos, de derrotas, porque você apenas crê que Deus fez. Mas se você diz assim, eu creio que Deus é, ele não era, eu creio que ele é, eu creio que Deus fez maravilhas no passado e que ele continua a fazer maravilhas nos dias de hoje. Eu creio que a palavra de Deus é a mesma. Eu creio que o mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Jesus eternamente. Bem, se essa é a sua crença, as suas atitudes em relação aos problemas que você tem vivido têm que ser diferentes. Nós temos que viver de acordo com aquilo que nós cremos, porque senão negaremos a fé que temos professado. Como é que eu posso crer que Deus é o Todo-Poderoso se eu aceito uma vida medíocre, uma vida arruinada, uma vida arrasada? Eu creio em Deus, mas não o vejo em minha vida, creio nele, mas não tenho o Espírito dele. Como é que eu posso aceitar não ter o Espírito Santo em minha vida? Como é que eu posso dizer que eu creio no Deus Todo-Poderoso e, no entanto, eu não busco pela minha fé o cumprimento das promessas desse Deus na minha vida para a glória dele? Não para o meu bel prazer, mas para que ele seja glorificado. Porque quando Deus fez promessas tão maravilhosas, ele as fez para que o nome dele fosse engrandecido. Por isso que ele chamou os desprezados, os rejeitados, os humilhados, para que através de pessoas assim, ele pudesse ser conhecido. É claro que o humilhado, o desprezado, aqueles que têm vivido uma vida sofrida, uma vida de injustiça, essas pessoas que estão nessas condições só poderão ver a grandeza de Deus, obviamente, se elas manifestarem a fé. O injustiçado continuará injustiçado se não buscar a justiça divina. O desprezado, o rejeitado, todos aqueles que vivem nessas condições continuarão iguais, se não manifestarem uma fé na palavra de Deus. Ora, como tem que ser, qual tem que ser a nossa reação diante das situações que vivenciamos? Nós temos que confrontá-las com a palavra do nosso Deus. Nós temos que pensar da seguinte maneira: esse Deus que no passado fez coisas tão grandes, esse Deus que manifestou o seu poder através dos seus servos no passado, esse Deus mudou a sua maneira de agir? Esse Deus mudou a sua forma de se manifestar ou ele continua igual? Então, se eu creio que Deus quer fazer nos dias de hoje o que ele fez no passado e coisas até maiores, então eu tenho que chegar diante dele e tenho que falar: ó meu Deus, faz a tua palavra se cumprir. Então você que está aí agora, acompanhando essa mensagem, no fundo do poço, com a vida arrasada, com a vida destruída, casamento, saúde, você que está nessa situação, você precisa ter uma reação diferente dessa reação que você tem tido. Porque o mundo todo tem passado por uma grande turbulência. As pessoas têm vivido atormentadas pelo pânico, pelo medo, e eu digo a você, pior do que a pandemia do coronavírus, é o medo que se alastrou, que tomou conta das pessoas, a dúvida que tem tomado conta das pessoas. As pessoas têm andado atormentadas, preocupadas com o futuro, e elas dizem assim: meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Aqueles que têm a sua fé apoiada na palavra de Deus já não passam por esses conflitos. Você sabe por quê? Porque eu penso da seguinte maneira, e todo aquele que crê pensa da mesma forma: o mesmo Deus que está comigo hoje vai estar amanhã.
já tem o meu amanhã nas mãos dele. Eu não preciso me preocupar com o futuro, porque o futuro está nas mãos do Deus a quem eu sirvo e a quem eu tenho buscado. As pessoas que são da fé pensam dessa maneira. Elas agem, elas tomam atitude, porque a palavra de Deus, minha amiga e meu amigo, não falha. O próprio Jesus disse: o céu e a terra, os céus e a terra passarão. O céu vai passar, a terra vai passar, mas ele disse: as minhas palavras não passarão. Olha só, tudo passa. A palavra de Deus trouxe à existência tudo aquilo que existe, o que os nossos olhos podem ver, e muito mais são as obras que Deus criou que não podemos ver. A palavra dele trouxe à existência tudo isso. Apoie-se nessa palavra, lance toda a sua ansiedade, coloque todas as suas expectativas na palavra de Deus. Ele não falha. Deus é grande, Deus é o Todo-Poderoso. Confie nele e a sua história será outra. Deus abençoe.